Nós vamos a Brasília. O presidente Lula, nós mostramos um trecho, falou agora há pouquinho por videoconferência na cúpula dos BRICS e o Bruno Pinheiro tem mais detalhes para a gente, não é, Bruno? Rafael, justamente foi um discurso rápido, cerca de 7 minutos, um discurso lido, como já falávamos anteriormente, logo nas primeiras horas aqui do dia, no Jornal da Manhã. É uma orientação, um texto que foi construído justamente junto com o Itamaraty para acertar nessa comunicação. E há quem indica, quem entenda que foi um discurso muito mais para interno, dentro do Brasil, justamente para gerar esse recorte, justamente uma comunicação mais direta, quando Lula volta a falar sobre as mudanças climáticas, também sobre uma defesa, sobre uma taxação de super ricos. É o que Lula tem falado muito, adiantou a pauta do G20, que vai acontecer em novembro, agora no Rio de Janeiro, e justamente sobre Israel e também Hamas e Hezbollah, justamente uma discussão que estamos acompanhando no Oriente Médio e que na Rússia acaba querendo realizar este evento com essa cúpula na 16ª edição para ficar uma fotografia que não está isolada do mundo, justamente. E Lula voltou a falar também sobre a democratização do acesso a vacinas, relembrou ali o episódio do enfrentamento à Covid-19 e algo que ele vem falando justamente sobre regulamentar a inteligência artificial, que é um discurso aqui do Palácio do Planalto e que já está inclusive no Congresso Nacional com um incentivo muito forte do Supremo Tribunal Federal também. Então a gente vê que são assuntos internos que acabaram sendo colocados nessa discussão do presidente Lula. E também algo que o ministro Haddad também vem discutindo sobre uma moeda comum. Então a gente vê que é uma pauta já antiga que vem sendo discutida e Lula novamente volta a falar sobre isso. O que eu disse justamente de fazer um discurso lido é que com essa chegada de outros representantes, a inclusão, o tema acabou sendo alterado, essa mudança de governança internacional, e que seria muito importante acertar neste comunicado, nesse discurso, e que aparentemente dentro do governo estão satisfeitos com essa fala de Lula, que mesmo não estando lá no presencial, está cumprindo a agenda no Palácio da Alvorada, fez de forma virtual e conseguiu atingir ali os objetivos do governo brasileiro. A gente continua acompanhando os efeitos e a reta final dessa reunião que iniciou hoje às 7h30 da manhã. Rafael. Valeu, Bruno. Bruno Pinheiro conversando com a gente ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Deixa eu ouvir o Beraldo, que vai destacar aqui aquilo que ele achou de mais importante, ou tem achado de mais importante até agora na cúpula dos BRICS, com a fala do presidente Lula registrada há pouco ao vivo aqui no Jornal da Manhã. Com a demanda apresentada pelo presidente Putin, reforçada pela diplomacia brasileira e pelo presidente Lula, de realização de transações comerciais entre os países dos BRICS pelas moedas locais, sem utilizar o dólar. Esse possível veto, eu digo possível porque não foi confirmado de viva voz por ninguém, nenhuma autoridade brasileira, mas esse possível veto à entrada da Venezuela e da Nicarágua, feitos pelo Brasil, isso marca uma inflexão na nossa política, nas nossas relações internacionais. Qual é a tua avaliação, Beraldo? Olha, Colombo, o Bruno Pinheiro foi muito preciso ao dizer que o discurso do Lula foi um discurso para dentro e não para fora. E o Brasil tem se comportado assim ultimamente, com posicionamentos que não levam em consideração a realidade do mundo, as forças geopolíticas, que hoje, nesse grupo dos BRICS, está nas mãos da China e da Índia. Eles são a tábua de salvação da Rússia, por exemplo, quando, no início da guerra com a Ucrânia, foi impedida de continuar vendendo os seus derivados de petróleo para a Europa. E aí a China e o Brasil também vieram para salvar ali a economia russa. E muitas dessas transações, acredite você, Colombo, com o Brasil já não são feitas em dólar, são feitas na moeda chinesa, no yuan. Então, não faz sentido se discutir agora a criação de uma moeda comum, porque se houver uma moeda comum, essa moeda será a moeda chinesa. Não há lógica em se optar por uma nova moeda, isso não faz muito sentido. E, da mesma forma, essas discussões sobre rede social e inteligência artificial e tudo isso
vem dentro de um aspecto interno, porque esses outros países estão num outro momento, estão com outras prioridades. A China com desafios econômicos muito sérios, ao mesmo tempo que investe centenas de bilhões de dólares para desenvolver infraestrutura de países que são fornecedores para a China. Inclusive, quer colocar dinheiro no Brasil para desenvolver infraestrutura aqui que ela possa controlar. E o Brasil precisa discutir isso a sério e não levar aqui por debaixo do radar como tem feito. E vários outros assuntos que são efetivamente relevantes do ponto de vista internacional. Mas o discurso oficial brasileiro é sempre com essa ótica local.